nessa série de exposições bíblicas sobre o tema sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus, o que ele faz por nós, o que ele faz em nós e o que ele faz através de nós. Vão ser nos próximos 8 ou 9 domingos, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema e tentar entender um pouco melhor o que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, e sobre a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. No domingo passado, nós começamos com o texto de João, quando Jesus diz que ele enviaria um outro Consolador, ele enviaria um outro de mesma essência, e nós vimos que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma força mística, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, e ele caminha conosco, ele anda conosco, ele é por nós até sendo contra nós, porque ele é o nosso Consolador, ele é aquele que milita por nós, e ele também habita em nós. Então nós falamos desses três características do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3. São 18 versículos, é um trecho grande, mas eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler, são 18 versículos, me acompanha na leitura desse texto e nós vamos tentar entender pelo menos mais 3 trabalhos ou 3 atos que o Espírito Santo de Deus faz por nós. Paulo vai dizer nesse texto aqui que ele nos vivifica, que ele nos liberta e que ele nos transforma. Então nós vamos ver isso aplicado dentro desse texto e como o Espírito Santo de Deus faz isso conosco e por nós. Começamos, porventura, outra vez, versículo 1, a recomendarmos-nos a nós mesmos. 1 Coríntios 3, versículo 1. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo,
é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar mais uma vez mais. Senhor, nós lemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é viva e eficaz, capaz de transformar, capaz de nos constranger, capaz, Senhor, de nos levar diante de Ti e nos mostrar um caminho sobremodo excelente. Nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito aplique essa palavra a nós, apesar das nossas limitações. Aplique, Espírito Santo de Deus, a nós, e nos leve, Senhor, a aquele ponto que o Senhor entenda e deseja nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Paulo está escrevendo essa segunda carta, que nós temos como segunda carta. Parece-me que são 4 cartas, 2 delas se extraviaram. Nós temos essas 2 cartas aqui no nosso cânon. Alguns comentaristas afirmam que o capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios seria a carta severa que Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios, que ele mandou uma carta severa de repreensão àquela igreja. Corinto foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Então Paulo estava na sua segunda viagem missionária, ele vai a Corinto com a ajuda de Priscila e de Áquila, aquele casal que ele se refere a eles em Romanos. Ele então começa a pregar na sinagoga e ele encontra muita resistência dos judeus. E ele se rende ao ministério então entre os gentios. Então ele começa a pregar entre os gentios e uma igreja nasce ali em Corinto. Uma igreja formada basicamente de judeus e de gentios. Era uma igreja mesclada. E durante 18 meses Paulo passou ministrando a essa igreja. Paulo passou ensinando essa igreja. Quem sabe, se eu não estou enganado, é o maior tempo que ele passou em um único lugar, ensinando em uma única igreja. Então Paulo, quando escreve a essa igreja de Corinto, ele tem na sua cabeça um conhecimento dos irmãos, e mais do que isso, ele sabe do grau de maturidade que esses irmãos têm e podem responder a seus escritos. Quando a gente olha esses primeiros capítulos de 2 Coríntios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, de certa forma, uma defesa do seu apostolado. Do capítulo 10 ao capítulo 13 desse mesmo livro, nós vamos ver isso muito explícito. Ele vai dar as suas credenciais, apesar de que a gente vê que ele é um homem que não gosta de falar muito, de se vangloriar dos seus feitos. Nós vamos ver isso aqui nos primeiros versículos que nós lemos do capítulo 3. Mas Corinto era uma igreja que vivia um processo delicado aqui. Depois que Paulo saiu, alguns mestres vieram, alguns falsos mestres chegaram, alguns que se diziam apóstolos apareceram por lá, os judaizantes, que eram aqueles que até acreditavam em Cristo Jesus, mas queriam que a lei continuasse sendo observada, estavam lá. Então, para um judaizante, era Cristo Jesus mais a circuncisão, era Cristo Jesus mais a guarda do sábado, era Cristo Jesus mais a observância dos ritos, não só Cristo Jesus. Então a gente vai ver que Paulo está escrevendo em 2 Coríntios, e ele vai refutar isso, ou rechaçar isso. Então quando você olha para o texto, você vai ver nos 3 primeiros versículos, Paulo está fazendo uma pergunta. Ele começa fazendo uma pergunta, ele diz: porventura, eu preciso me recomendar a vocês? Cartas de recomendação eram algo natural. Você conhece, você deve ter visto uma carta de recomendação.
Recomendo o Adonias, ele é membro dessa igreja em Foz do Iguaçu, recebe-o aí em paz, ele tem um superpoder que ele não sente frio, né? Esse é o Adonias, tá certo? Quando alguns irmãos vieram na EBD, e aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui que eu deveria ter falado antes, hoje nós encerramos uma jornada de 18 meses na EBD, 8 módulos de estudo, formando base, fazendo base daquilo que cremos, pensamos em como entendemos a palavra de Deus. Para os irmãos que fizeram parte dessa jornada a maior parte do tempo, meus parabéns, que Deus te abençoe. Para os irmãos que não vieram, primeiro domingo de agosto, faça a sua inscrição, venha e comece a fazer parte do EBD, que eu tenho certeza que vai enriquecer demais a tua vida e a tua relação com a palavra. Fecha parênteses. Mas voltando, Paulo está dizendo, eu preciso me recomendar. Num dos dias da EBD veio um amigo meu de Maringá, o Cardozinho. Não sei se vocês lembram do Cardozinho, quem estava aqui. Ele era um senhor desse tamanho, né? Pastor do Macapá. E quando ele chegou na minha casa, antes de vir para cá no domingo, ele tirou um envelope e me entregou. E quando eu abri, era uma carta de recomendação do pastor dele, dizendo que ele estava aqui no Paraná, que ele tinha bons antecedentes, que ele era uma pessoa confiável. E aí ele pediu, pastor, você pode, Gu, né? Pastor, né? E depois ele falou, Gu, você pode assinar no verso dizendo que eu estive na sua igreja e dar um visto, para que quando eu voltar eu comprove para o meu superior lá, para o meu supervisor, que eu fui nas igrejas que eu falei que fui. Eu falei, claro, aí eu escrevi lá. Essa era uma prática comum, cartas de recomendação. E das questões que pegava contra Paulo é que esses judaizantes e essas pessoas que eram contra ele, diziam, ele não tem ninguém que referenda ele. Ele não tem ninguém que o recomende. E Paulo está dizendo aqui, peraí, meu igreja de Corinto, eu preciso me recomendar a vocês? Ei, peraí, eu plantei essa igreja. E se não fosse só isso, a minha referência são vocês mesmos. Ele continua dizendo, ele fala assim, vocês são a minha carta de referência. Irmãos, Corinto era uma das maiores cidades do mundo romano. E não apenas isso, ela era uma das cidades mais corruptas do mundo romano. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês se renderem a Cristo Jesus, se reunirem em nome de Cristo Jesus, é a minha maior referência. Vocês que antes viviam em tantas outras deidades, vocês que antes viviam de maneiras tão entregues a paixões e a si mesmos, hoje vocês entenderam, internalizaram o Evangelho e se reúnem debaixo do nome de Jesus. Você quer melhor referência do que essa igreja de Corinto? E ele continua dizendo, e ele vai continuar falando, que essa igreja teve como um sucesso não somente porque foi Paulo que fez, mas porque foi o Espírito de Deus que fez através do apóstolo. É como se Paulo dissesse assim, vocês são essa carta que me foi ditada e eu trabalhei por 18 meses escrevendo e agora eu apresento vocês como a minha carta de apresentação aonde eu vou, porque através do meu ministério, através da minha vida, o Espírito Santo de Deus agiu e edificou cada uma de vocês. Ele vai dizer, produzida pelo meu ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então a primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo, vocês são frutos do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, uma das maiores dificuldades hoje em dia são pessoas que sabem dar essa glória ao Espírito Santo de Deus. O que nós acabamos vendo muitas vezes são líderes se vangloriando de megas igrejas, dizendo que construíram aquele ministério. Muitas vezes construíram-se um grande ministério
com marketing, com propaganda, muito bem feito, ou às vezes até começaram muito bem, mas em algum momento se renderam ao mercado, ao momento vigente, e eles se tornam então senhores daquele ministério. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não precisam de mim para continuar sendo uma igreja bem-sucedida, porque vocês foram escritos pelo Espírito Santo de Deus. A coisa mais saudável na vida de um líder é quando ele se torna, vejam bem, desnecessário. O que eu quero dizer? É quando a ausência dele, as coisas acontecem tão bem ou melhor do que na presença dele. É quando ele não está, ele tem tantas pessoas habilitadas, porque por ele foram treinadas, que podem assumir e ir até mais longe do que ele. Eu me lembro que o Wellington, que é foi o meu mentor, o meu pastor, o meu amigo na minha caminhada, ele dizia que o sucesso dele ia ser medido na minha vida. Por quê? Porque ele me preparou para que eu assumisse o ministério. Se eu fosse bem sucedido, queria dizer que ele fez um bom trabalho. Paulo está dizendo isso aqui. Vocês não é fruto do Paulo o grande, vocês são frutos de algo que foi escrito pela pena do Espírito Santo. Mas onde que o Espírito Santo escreveu isso? Ele não escreveu isso em pedras, em tábuas de pedra, mas ele escreveu isso em corações de carne. E aqui Paulo começa um contraste que vai percorrer todo o capítulo que nós vamos ler. Ele começa a falar da diferença da lei e do ministério do Espírito. Ele começa a dizer, ele começa a lembrar para os seus leitores que as tábuas que ele está se referindo eram a lei que foi entregue a Moisés no Sião. Era a lei que os judaizantes tanto celebravam. Era a lei que tinha como função básica, única, apontar para aquele que era Cristo Jesus. E ele vai lembrar de uma profecia de Jeremias, quando Jeremias fala de uma nova aliança que Deus faria, e o que Deus faria nessa nova aliança seria escrever a lei no coração dos que eram dele, no coração do seu povo. E aí ele começa a dizer, no final do capítulo 3, ele vai dizer isso: as tábuas que ele escreveu são tábuas de carne, não são, ou seja, são nos corações. E aí ele vai dizendo que ele é confiante por isso. A confiança dele vem no fato do Espírito Santo de Deus ter escrito, não por ele, mas para que a partir dele as coisas acontecessem. E ele declara no final do capítulo, no versículo 5, que a confiança, a suficiência dele vem de Deus. A suficiência de Paulo vem do Senhor. E aí ele está falando, ele vai falar do capítulo, do versículo 4 ao versículo 6, sobre essa dicotomia, ou esse contraste da lei e do Espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a lei evidencia a incapacidade do homem diante de Deus. A lei foi dada por Moisés para apontar para a incapacidade do homem. Se ele não consegue cumprir um preceito da lei, ele se torna, então, transgressor de toda a lei. E a própria lei apontava para a necessidade de que um sacrifício fosse feito para a remissão de pecado. Nós vamos ver depois, nós vamos falar mais sobre isso no domingo que vem, mas a lei, ela nos leva a chegar à conclusão de que nós precisamos cada vez mais de Deus. Amém. Paulo, falando no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer isso: o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, parece que é isso que eu faço o tempo inteiro. Parece que em mim opera algo que é contrário à vontade de Deus. E a lei me revelou isso. A lei me mostrou isso. A velha aliança é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a lei. Então, na lei, o homem andava direitinho para agradar a Deus. Ela é transacional.
Mas a nova aliança é o contrário, é Deus fazendo pelo homem, é Deus fazendo no homem. A nova aliança é transformacional. A lei é transacional. A nova aliança é transformacional. A lei é quando você faz com uma criança pequena e você diz, se você botar o dedinho naquela tomada, você vai tomar um choque. E aí a criança vai com o dedinho lá e você fala, não põe o dedo. Se você não pôr o dedo, eu te dou esse brinquedo. E aí ela te obedece, porque ela te obedeceu, ela ganhou algo e foi livre de algo. Se ela não te obedecesse, ela ia botar o dedinho e ia tomar um choque. Então ela te desobedeceu, ela sofreu uma consequência. A lei é transacional. A nova aliança é transformacional. A nova aliança requer de nós uma resposta consciente e uma resposta que nos transforma. A nova aliança é como você conversar com um filho jovem. É como você conversar com um amigo da mesma idade, jovem, e você diz para ele, olha, tem esse caminho e esse caminho, o correto é isso aqui não é tão correto, e você vai deixar ele agora tomar as decisões, sofrer as consequências, e você vai esperar que ele saia transformado para melhor no final de toda essa experiência. Então a velha aliança é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. A nova aliança é Deus fazendo isso por nós. Na velha aliança, tudo vem de mim e nada vem de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus e nada vem de mim. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E ele continua falando para a gente, e ele vai terminar no versículo 6, se você estiver aí, ele vai terminar com a seguinte afirmação: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então essa nova aliança de Cristo Jesus, a nova aliança do Espírito de Deus, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, esse é um dos versículos que eu já vi mais, um daqueles que é mais tirado de contexto e muitas vezes é usado para justificar coisas que esse versículo nunca quis dizer. Tem pessoas que você fala assim, e aí, você meditou, você estudou, você se preparou para pregar? E ele fala, não, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Quando eu abrir a boca, o Espírito há de falar por mim. Amém, eu creio que vai. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Eu não vou naquela igreja Batista Nacional porque lá o pessoal prega e eles falam e é morto porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu gosto mais de uma igreja mais animada, uma coisa mais do reteté, de uma dancinha, de um negócio, porque aí tem vida, o Espírito vivifica. Esse é um texto, infelizmente, muito mais usado, muito mal usado, fora do contexto. O que Paulo está querendo dizer? Aqui Paulo está aplicando ou apontando para o primeiro ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos vivifica. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando você olha para a história da criação, quando Deus criou o homem e o homem pecou e reinou a partir de então a morte no homem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, nós estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Um morto não tem vontade própria, um morto não tem capacidade de escolher, um morto é alguém que morreu. Simples assim. O morto morreu. O morto não acorda em um determinado momento e fala, quero algo. Ele está morto. E essa era a nossa condição antes do Espírito Santo de Deus vivificar. Antes do Espírito de Deus nos regenerar. Antes do Espírito de Deus nos preparar para que a mensagem do Evangelho tivesse efeito sobre a nossa vida. Para que aí então nós pudéssemos, depois de entender a mensagem do Evangelho, responder ao Senhor.
Nós não acordamos um determinado dia e dissemos: poxa, está frio, queria um café com leite bem quente. Ah, eu acho que eu também quero Jesus hoje. O Espírito Santo de Deus produziu algo em nós e Ele nos regenerou. Ele me regenerou numa manhã fria de julho de 97, aonde tudo começou a ter sentido, aonde a minha situação pecaminosa começou a ter sentido, aonde a minha pequenez passou a ter sentido, e aonde eu comecei a ver que sem Ele eu não tinha sentido. E aí eu pude então dobrar a minha cerviz e dizer: eu preciso de você. Eu não consigo andar na minha autossuficiência. Esse é o ministério do Espírito. Essa é a primeira coisa que Paulo vai dizer para a gente. O Espírito Santo de Deus nos vivifica. Enquanto a lei aponta para a nossa incapacidade de cumprir, o Espírito Santo aponta para a vida que há em Cristo Jesus. O Espírito vai apontar para a vida que há nessa nova aliança. Ele vai nos trazer a vida, Ele vai nos regenerar, Ele vai nos dar condição de sermos inseridos nessa nova aliança. É o Espírito Santo de Deus que aplica os méritos do Cordeiro por nós. Hoje de manhã nós falamos sobre a ceia do Senhor. Toda vez que a mesa do Senhor estiver posta, nós precisamos lembrar o quê? Que é sobre Cristo Jesus. É sobre a morte de Cristo Jesus. É sobre o que a morte de Cristo Jesus anuncia para nós. É sobre olhar para trás e ver que Ele pagou os nossos pecados. É sobre estar hoje consciente de que estamos sendo salvos por Ele. E é sobre olhar para o futuro para saber do dia que nós vamos comer na mesa do Cordeiro pelos atos e feitos dele. Nenhum de nós pega um pão na mão ou um vinho na mão e diz: esse mês eu estou de parabéns. Palmas para mim, que esse mês eu posso tomar ceia, que eu estou bicho. Eu sou o cara esse mês. Nenhum de nós, quando pegamos o pão e pegamos o vinho, nós olhamos para o que Cristo Jesus fez e só temos uma reação cabível para nós: é dizer: obrigado, Senhor. E você só consegue fazer isso quando o Espírito Santo de Deus te vivifica. Quando o Espírito Santo de Deus aplica em você a obra de Cristo Jesus. O Filho de Deus veio ao mundo. Olha o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso fiador. Isaías 53 vai dizer que Ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões, que o castigo que era para nós estava sobre Ele. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição em nosso lugar. Ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. Quando Ele foi suspenso entre o céu e a terra, o próprio sol cobriu o seu rosto e houve trevas sobre a terra. Nem o Pai pôde ampará-lo. Naquele momento Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ele, tão vitoriosamente, Ele pegou o espírito de dívida que era contra nós, ressuscitou, rasgou, anulou, engravou esse escrito na cruz e disse: está consumado. E nesse momento Cristo morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. E quem traz essa consciência para nós é o Espírito Santo de Deus. Se enquanto eu fui falando tudo isso aí, o seu coração se aquece, o seu coração se vê, e o seu coração vê a pequenez que você tem, é porque o Espírito Santo de Deus te capacitou para isso. Caso contrário, isso aqui é só o papo de um pastor crente chato, que você não vê a hora de acabar o culto para ir assistir o Fantástico. Porque quem faz ter sentido essas coisas é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha eloquência, não é o quão bom eu sou com as palavras, não é o quanto eu sei de grego, de hebraico, de aramaico ou de qualquer outra coisa, não é o quanto eu consigo articular e arquitetar as frases, não é o quanto eu vou pedir para os irmãos tocarem, criar um ambiente, todo mundo chorar, não é o quanto de lágrimas nós vamos derramar aqui, mas é o
como isso vai chegar no seu coração e vai te desafiar a ser um cristão diferente, porque você entendeu os méritos de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que o Espírito Santo de Deus faz por nós. Ele nos vivifica. Nós estávamos mortos e Ele nos regenerou. Nós não éramos nada. Ele nos deu agora um novo nome, uma linhagem. Ele nos chamou, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos à imagem do seu Filho. O Efésios vai dizer que Ele nos chamou lá na eternidade e Ele nos adotou lá na eternidade para que a gente fosse parte de uma família em Cristo Jesus e que nós fôssemos para o louvor da glória de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que algumas pessoas foram cegas pelo Deus desse século. Mas de nós, o Espírito Santo de Deus retirou o véu e fez a mensagem ter um significado. O Espírito Santo de Deus é ministério dele, aplicar em nós os benefícios da redenção de Cristo Jesus. Não é nossas obras, não é o que você faz, não é o seu comportamento, não é se você é bonzinho, se você é malzinho, é porque o Espírito Santo de Deus te fez entender o que Cristo fez naquela cruz. É por isso. E você só consegue obedecer a Jesus e guardar os mandamentos se o Espírito Santo de Deus te vivificar. Hoje voltando para casa, nesse frio todo, eu estava pensando, por que um pai, quando tem pouca coberta na casa dele, está disposto a dar a sua coberta para o filho dormir e se virar passando frio na noite? Qual pai, eu perguntaria aqui, se tivesse que escolher entre dormir confortável e seu filho passar frio, ou dar a coberta para o seu filho, daria a coberta para o seu filho? Acho que cada um de nós. Por quê? Porque nós amamos. Porque nós amamos. Jesus vai dizer para os seus discípulos em João 14, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Sabe, irmãos, muitos de nós insistem deliberadamente em andar numa linha fina de pecado e diz que ama o Senhor, porque talvez não entendeu ainda muito bem os feitos do Senhor por nós. Porque não ama, talvez como deveria, ou como poderia. Porque se ama, você ama Ele mais do que qualquer coisa. Mais do que você mesmo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que o Espírito traz vida. O Espírito nos capacita a amar o Senhor. O Espírito nos faz reconhecer que pelas nossas forças e mérito nós não conseguimos, mas que na capacidade dele nós podemos aplicar e vivenciar o Evangelho. Esse é o primeiro ponto que o Espírito faz por nós. Paulo continua falando no versículo 7 até o versículo 11, ele vai fazer uma exposição de Êxodo 34, quando Moisés sobe ao monte e ele recebe as tábuas da lei. E Êxodo vai dizer que quando Moisés desce, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés resplandecia. E aí Paulo vai continuar dizendo aqui que ele vai fazer alguns contrastes aqui, né, que Moisés coloca um véu. E Paulo diz que Moisés coloca um véu não para esconder que o rosto dele brilhava, mas para que as pessoas não percebessem que aquela glória era passageira. Aquela glória era só um reflexo do tempo que ele passou na presença de Deus. Ela iria se desvanecer. E o texto de Êxodo vai dizer que Moisés usava o véu quando falava com alguém de Israel, mas que sempre que ia diante de Deus, ele tirava o véu. Ele falava com Deus sem o véu, mas com o povo com o véu. E Paulo vai fazer um contraste aqui. Ele vai dizer que a antiga aliança, ela veio em esplendor, mas a nova aliança é muito superior à antiga, em pelo menos 3 aspectos. A nova aliança ela é muito maior porque ela é mais esplêndida
o ministério do Espírito é mais esplêndido do que o ministério da morte. Veja aí na sua Bíblia, versículo 7 e 8. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo aqui que a lei gravada, era o ministério da morte. Ele vai escrever assim em Romanos 7, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento me tornou para a morte. Ninguém poderia guardar toda a lei, mas o Espírito dado sobre a nova aliança faz com que eu e você andemos nos caminhos dos mandamentos de Deus. O Espírito nos conduz. O ministério do Espírito é mais esplêndido que o ministério da morte. Versículo 9, ele vai dizer para a gente que o ministério da justiça é mais esplêndido do que o ministério da condenação. A lei condenava, a nova aliança aponta para Cristo Jesus. Então a nova aliança aponta para o sacrifício feito uma vez por todas. Então a nova aliança ela é muito maior do que o que era a antiga aliança. E no versículo 10, e no versículo 10 e 11, não sei, não fui eu. Isso eu garanto, foi um pastelzinho que eu comi no almoço. Desculpa aí. No versículo 10 e 11, ele vai dizer que aquilo que é permanente é mais esplêndido do que aquilo que é temporário. Embora a lei tivesse o seu esplendor autêntico, ela estava desvanecendo. É como se Paulo estivesse fazendo a seguinte ilustração para a gente. A lei veio, e a lei é como uma vela num quarto escuro. E essa vela acesa num quarto escuro, ela tem uma função, ela revela parte do caminho, ela revela um pouco daquilo que a gente está vendo. Mas quando você pega essa vela num quarto escuro e você sai num dia ensolarado, a vela não deixou de brilhar, mas o sol ofuscou o brilho da vela. O sol a ofuscou. Então, diante da nova aliança, a glória da lei era como essa vela exposta ao sol. Ela tinha sua função, mas ela estava se cumprindo na nova aliança. A nova aliança é permanente. A nova aliança é definitiva. A nova aliança não vai ser mais substituída. Paulo está falando isso aqui para a gente sobre o ministério do Espírito. Depois nós vamos continuando lendo. Ele continua fazendo uma referência do versículo 12 ao versículo 16. Ele continua fazendo uma referência a Êxodo. E ele vai contrastar o ministério dele com o ministério de Moisés. Ele vai dizer, eu tenho essa esperança do ministério do Espírito ser maior do que o ministério da lei. Eu tenho essa confiança. Porque eu tenho essa confiança, eu continuo caminhando, fazendo e tenho ousadia naquilo que eu estou falando. E aí ele continua dizendo para a gente que ele tem a esperança porque ele chega diante de Deus sem esse véu. Ele chega diante de Deus com o véu removido. Ele vai dizer que quando Cristo o vivificou, o véu foi removido. Se eu posso dizer aqui, há um relato muito claro em Atos, que quando Paulo está na casa de Ananias e ele então recebe a oração de Ananias, ele relata em Atos, Lucas relata que como que escamas tivessem caído dos olhos de Paulo. E ele começa a ver de forma diferente tudo aquilo que ele era e toda aquela interpretação da lei. Ele começa a olhar a lei de uma forma e de um ângulo diferente. E Paulo então está aqui contrastando e ele está fazendo essa referência e vai dizer que somente mediante a Cristo uma pessoa pode ver a glória de Deus e pode vir a Deus. O véu é retirado quando Cristo é incluído, e isso é feito pelo Espírito de Deus quando nos vivifica e nos aplica os efeitos da redenção do Senhor. E aí no versículo 17, nós vemos o segundo ato do Espírito Santo de Deus por mim. Ele vai dizer assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
esse também é um dos versículos muitas vezes tirado de contexto para justificar todo tipo de excesso litúrgico, principalmente dentro da igreja. Aí a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente quer dançar, a gente quer rodar coisa dentro da igreja, a gente quer cuspir fogo, a gente diz, não, o Espírito, onde tem o Espírito, tem liberdade. Eu vi isso muitas vezes em pessoas que viviam uma vida de troca com Deus e de repente descobriram que eles não precisavam mais trocar com Deus e que Deus os amava desse jeito, e aí eles iam para o outro extremo. O Paulo vai dizer isso para a gente, quer dizer então porque nós somos livres do pecado, porque superabundou a graça, agora a gente vai viver pecando? De modo nenhum. Ele já diz isso para a gente em Romanos, ele começa em Romanos capítulo 6, dizendo isso para a gente. Esse versículo também é um versículo muitas vezes tirado de contexto. De qual liberdade nós estamos falando aqui? E aqui é a segunda aplicação que eu quero fazer para você. O ministério do Espírito é aplicar em nós os benefícios da liberdade em Cristo Jesus. Versículo 7 vai dizer que Ele nos libertou dos efeitos da morte. O Espírito Santo de Deus nos libertou dos efeitos da morte. Ele nos libertou da condenação, pois isso é o que a lei proferia. Lá no versículo 9 desse mesmo capítulo vai dizer que nós estávamos condenados, mas agora o Espírito nos libertou disso aí. Ele nos libertou de uma ignorância espiritual, que era aquilo que eles faziam antes de conhecer o Deus vivo. Eles adoravam a Deus com um véu no rosto. Eles adoravam a Deus com preceitos muito claros. Mas agora eles podem adorar ao Senhor por quem Ele é, vendo Ele na face de Cristo Jesus. O Espírito Santo os libertou da ignorância espiritual. O Espírito Santo nos libertou do legalismo. Fomos libertos da lei e agora vivemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo nos libertou da lei. O Espírito Santo agora nos leva a um relacionamento com Deus, através dele, e tendo o nosso véu sendo removido. Há liberdade nessa relação. Nós podemos chegar à presença de Deus. Essa é a maior liberdade. É isso, para essa liberdade que Cristo Jesus, através do Espírito, nos chamou. A liberdade dos efeitos da morte, a liberdade da condenação, a liberdade da ignorância espiritual, a liberdade do legalismo. Na nova aliança, a liberdade porque já não há mais memória de pecados. É isso que Romanos 4 vai dizer para a gente. Bem-aventurado o homem que Deus não lhe imputa pecado. Leia depois na sua casa, Romanos 4. Porque o Espírito aplicou em nós e nos vivificou através da obra de Cristo. Agora Ele nos lembra que Deus não imputa mais o nosso pecado contra nós, porque Cristo morreu uma vez por todas pelo nosso pecado. Não há nenhuma condenação mais para o pecador. Romanos 8 vai dizer isso. Por isso somos livres. Não há mais condenação. O Espírito mesmo agora dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso somos livres. Somos filhos de Deus. E é mediante o andar no Espírito que todas essas exigências são satisfeitas. As exigências da lei são satisfeitas quando nós andamos em Espírito. E o próprio Espírito diz que vai andar conosco, porque Ele habita em nós. Para essa liberdade que Deus nos chama. Existe a liberdade do não pode e a liberdade do pode não, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes. A liberdade do não pode é aquela que todos os avisos são dados antes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, que na verdade é uma escravidão. A liberdade do pode não é diferente. Pode, mas eu escolho não fazer. Por quê? Porque eu ando no Espírito. Porque o Espírito age em mim. Porque eu escolho segundo aquilo que o Espírito já vivificou, aquilo que o Espírito já colocou como padrão para mim, aquilo que o Espírito já disse para mim, que é como eu devo andar. No Espírito Santo de Deus há liberdade. Aonde Ele está, aonde Ele habita, há liberdade. Liberdade para pecar? Não, porque isso não faz parte de nós mais. Liberdade para caminhar em Espírito. Liberdade para caminhar
no Senhor, liberdade para sondar e fazer um autoexame sempre que desejar e pedir ao Senhor para nos revelar a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O ministério do Espírito é aplicar os benefícios em nós, os benefícios da liberdade em Cristo Jesus. E por final, o versículo 18, Paulo vai dizer que todos nós, com rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse é um dos versículos, uma das declarações mais lindas da Escritura. Paulo vai dizer que nós não precisamos mais do véu. Warren Wiersbe diz o seguinte: sobre a antiga aliança, somente Moisés subiu no monte e teve comunhão com Deus, só ele. Mas sob a nova aliança, todos os cristãos têm o privilégio de desfrutar a comunhão com o Senhor. Por meio de Cristo, podemos entrar no Santo dos Santos e não precisamos escalar uma montanha. Nós não precisamos mais do véu, nós não precisamos mais que alguém vá lá por nós. Todos nós, por meio do Espírito Santo de Deus, contemplamos como o rosto desvendado, sem necessidade de véu, contemplamos a glória de Deus. A terceira aplicação que eu quero fazer desse texto é que o ministério do Espírito é um ministério de transformarmos-nos na imagem de Jesus. É nos transformar, é nos fazer uma metamorfose. Essa é a palavra que Paulo está usando aqui no grego. Ele está transformando a essência. Ele está transformando radicalmente. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer conosco. Assim como Moisés contemplou a glória de Deus e depois se cobria com o véu e chegava diante de Deus, Paulo garante que pelo ministério do Espírito Santo, através do ministério do Espírito Santo, eu posso chegar com o meu rosto desvendado. E à medida que eu contemplo a glória, veja bem, ele vai dizer aqui que nós contemplamos como por espelho, mas que nós não vemos a nossa imagem refletida no espelho. Quando nós olhamos para esse espelho que nos é colocado pelo Espírito de Deus diante do Senhor, nós não nos vemos, nós vemos quem? A glória do Senhor. E essa glória que nós vamos desfrutando e vendo, e somos inseridas pelo Espírito Santo de Deus, ela vai nos transformando. Ela não é um processo imediato, mas é um processo contínuo. O verbo está no presente, indicando uma transformação contínua dessa ação. Continuamos sendo. O Espírito Santo de Deus vai sempre trabalhando em nós para que sejamos transformados. Que sejamos feitos à imagem de Deus. Somos progressivamente, somos diariamente submetidos a um processo de transformação na imagem de Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Que coisas que você fazia, que você sabe que é errado, que você sabe que não deve fazer, que o Espírito Santo de Deus já te falou que você não deve fazer, lá atrás, quando você se converteu, não cabem para você hoje. Não cabem mais para você. Você precisa estar caminhando em transformação. Essa palavra precisa estar tendo vazão e resposta da sua alma e do seu coração. Hoje, você que tem aqui alguns anos de convertido não pode dizer, poxa, eu não sabia disso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já te falou algumas coisas. Talvez ele já te falou que o seu temperamento precisa ser mudado. E toda vez que você explode com alguém, você diz, é a carne, né? A carne é fraca. É que eu sou pecador mesmo. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma teologia, desculpem a palavra, desgraçada, onde as pessoas dizem assim, eu sou pecador, eu tenho pecado, eu sou um pobre coitado porque eu tenho pecador, e você me ame a si mesmo. Eu sou pecador, mas eu já disse aqui, eu não vou deixar, em nome de Jesus, pela graça de Cristo Jesus, que o meu pecado me defina.
Se você é um enganador, e lá atrás, quando você veio para Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus iluminou e disse: olha, isso que você está fazendo é errado, isso é enganar as pessoas, não continue. Porque essa transformação é também uma transformação moral. Precisa haver um posicionamento diferente. Precisa haver uma forma diferente. Precisa haver um agir diferente. As pessoas vão começar a ver Cristo Jesus na sua vida. Você é uma testemunha viva. Você é a primeira testemunha lá que Paulo falou. Você é essa carta viva de Deus. Ele escreveu através da vida do Filho dele no seu coração. Então você, onde chega, você dá testemunho de quem Deus é. Dá testemunho de quem o Espírito Santo de Deus é e do trabalho que ele tem feito na sua vida. Nós precisamos entender que é ato do Espírito Santo de Deus essa transformação em nós. E nós precisamos ansiar por ela. Nós precisamos deixar ela tomar espaço no nosso coração. Nós precisamos deixar Deus nos mudar, nos transformar, nos moldar, mesmo que esse processo seja um processo dolorido. Não é um processo de varinha mágica, irmão. Não acontece do dia para a noite. Venho fazer aqui 7 campanhas de cabeçada ao pé da cruz para temperamentos renovados. Aí nós vamos dividir em grupos de temperamentos, nós vamos orar para que o Senhor lide com o seu temperamento, e você vai sair daqui, vai chegar em casa, o seu marido vai falar alguma coisa para você que é muito explosivo, você vai olhar para ele e falar assim: oi, bem, eu estou mudado. O Senhor me mudou essa noite. Não é assim da noite para o dia. É um agir do Senhor, é morrer para si mesmo. É saber que há um agir de Deus acontecendo dentro de nós e nós precisamos aplicar isso na nossa vida, através dos meios da graça. Irmão, sabe por que muitas vezes nós não mudamos? Porque a única coisa que você tem da palavra na semana é domingo à noite. Só. Aí você dá uma lida ou outra no meio da semana, você abre a Bíblia, bota o dedo, dá uma lida, escuta alguma coisa na televisão, mas você não para ler a palavra, você não para orar, você não para ter o seu tempo com Deus ali no seu lugar de silêncio. Você acha um monte de coisa, você tem resposta para tudo, mas nenhuma delas conseguidas no seu quarto de oração. Você tem resposta para a vida de todo mundo, você sabe como cada um deveria fazer. Você é intransigente, você é orgulhoso, mas domingo à noite você está aqui, bonito, sentado, olhando, e volta e meia dá uma olhadinha e fala: nossa, esse irmão está aqui, meu Deus. O que nos transforma é a aplicação dos meios da graça. Você quer saber aonde vai ser o lugar que você vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? No seu lugar de silêncio. Naquele lugar que nem a sua esposa chega, que nem o seu esposo chega, que nem a sua mãe chega, que nem o seu namorado chega, naquele lugar que você está de joelhos diante do Senhor. E Ele está colocando um espelho diante de você. E você começa a ver a glória de Deus. E você começa a ver aquele referencial que você quer. E você começa a dizer: Senhor, eu não quero nada além disso. Nada além disso. O Espírito Santo de Deus nos livra de nós mesmos, nos vivifica, nos dá liberdade e nos transforma. É um processo. Eu quero concluir com essa ilustração da mitologia grega. Existia na mitologia grega um homem chamado Narciso. Já ouviram a história de Narciso? Narciso era um homem muito bonito. E Narciso ia diante do rio para ver a sua imagem refletida, para ver como ele era lindo, para admirar, para saber como ele era chique, como os cabelos dele eram bonitos. Não tinha selfie na época, então Narciso ia para o rio. Ele ia lá. Narciso é o pai do egoísmo, né? É o pai do egocentrismo. Tudo girava em torno do Narciso. E ele se admirou tanto naquele rio que ele morreu afogado pelo mesmo rio. A lei é assim, a lei é o rio. E ela revela só o que nós
podemos ver. Ela só revela a nossa incapacidade. E o que Paulo está dizendo é que o Espírito nos deu vida, aplicando os méritos do Cordeiro. O Espírito nos libertou. E mais do que isso, o Espírito nos coloca diante de um espelho que não reflete a nossa imagem. Um espelho que não mostra a feiura real do que o pecado fez em nós, mas um espelho que mostra a glória de Deus. Amém. E um alvo a ser atingido. E que o próprio Espírito diz que vai caminhar contigo e te levar até aquele ponto. Amém? O Espírito Santo de Deus nos liberta, nos vivifica, nos liberta e nos transforma. É isso que Ele faz por nós. Vamos orar? Pode ficar em pé. Coloque a sua vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro por cada um de nós aqui, Senhor, e eu peço ao Senhor que venha aplicar essa mensagem ao nosso coração, venha aplicar essas palavras ao nosso coração. Vivifica-nos, Senhor. Dê-nos vida, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos fez entender o Evangelho, a preciosidade do Evangelho, a beleza do Evangelho, Senhor, o custo de te seguir. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado porque o Teu Espírito aplicou os méritos do Cordeiro, aplica os méritos do Cordeiro em nós. Obrigado porque o Senhor nos traz a consciência de que nada somos. E obrigado porque o Senhor nos chama e nos liberta, Senhor, de viver uma vida presa a esse peso desnecessário da lei, Senhor, a esses ritos desnecessários. O Senhor nos libertou de nós mesmos, inclusive, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos transforma, Senhor. Obrigado porque o Senhor coloca um espelho diante de nós, onde tudo que vemos é a glória e o esplendor de Cristo Jesus. E a minha oração, Senhor, é que cada um dos nossos irmãos aqui, cada um de nós aqui, anseie profundamente no seu coração ser transformado pelo Senhor. Para que a imagem que a gente veja nesse espelho não seja a imagem como o Narciso que se afogou em si mesmo, mas seja uma imagem daquilo que nós desejamos ser em Cristo Jesus. Aquilo que nós desejamos nos tornar. Aquilo, Senhor, que nós sabemos que o Seu Espírito há de fazer em nós. Incentiva-nos, Deus. Fala conosco durante essa semana. Fala com cada um de nós aqui. Deus, abre os nossos corações e mente para a importância, Senhor, de praticarmos os meios da graça, a importância da nossa vida de oração, a importância da nossa comunhão com a palavra, a importância de nos reunirmos como igreja para juntos celebrar o Seu nome. Fala o nosso coração, Senhor. Não nos deixa ser engolidos pelo tempo presente, engolidos pelos conceitos do tempo presente, mas ajuda-nos, Deus, a caminhar em contrição, em humildade diante do Senhor, em quem o Senhor é. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.